Pessoal, bom dia. Eu sou um jovem de 19 anos que trabalha com internet e que mora sozinho em Florianópolis. Sinceramente, eu tô aqui fazendo o meu café da manhã, né? Fazendo café, vou tomar um suco, vou comer uma fruta, vou fazer uma torrada também. E, cara, eu quero trocar um papo com vocês em relação a algumas coisas que estão passando pela minha cabeça, tá? Que eu, na verdade, não sei nem por que eu tô gravando esse vídeo, mas eu não sei nem o que eu vou falar, eu só botei a câmera aqui, gravar cara, dá no que dá, entendeu? Vamos ver, provavelmente alguém tá precisando ouvir isso nesse momento, então tomara que faça sentido esse vídeo para você, tá? Eu quero falar sobre algumas coisas as quais às vezes a gente acha que é invencível, tá? Às vezes a gente tá muito cego pelo nosso orgulho e quer, sei lá, sair da casa dos pais. E eu não tô falando isso porque necessariamente aconteceu comigo, mas é porque eu já vi acontecer e muito com os outros, tá? Assim, eu já tinha morado antes sozinho, então eu sei bem como é, eu já tenho experiência, tá? Então não é a primeira vez, não tô vindo como morar sozinho como um completo desconhecido, não é assim, tá? Eu, na minha vida, não sei bem o porquê, mas eu sempre tive as oportunidades de ficar sozinho e eu sempre lidei muito bem com isso, porque eu vejo que, ainda mais nessa nossa geração, o problema do pessoal é que eles estão, cara, eu vou ser bem sincero, eles estão carentes, entende? As pessoas estão carentes, então por isso que elas buscam um relacionamento que nem faz sentido para elas naquele momento, só para suprir um vazio emocional que talvez não foi suprido pelo seu pai, pela sua mãe ou algo assim. A gente tem que saber ser sozinho, tá? A gente tem que lidar bem com a nossa solidão, tá? É algo complicado porque o ser humano não foi feito para ser sozinho. Isso é importante vocês entenderem. Nunca o sozinho vai te fazer bem por um longo período de tempo, entendeu? Mas com certeza o ser sozinho em um momento da sua vida específico, cara, ele vai ser extremamente necessário. Você se afastar de alguns amigos, você mudar de cidade, porque enquanto você continuar na sua cidade natal, você vai estar deixando com que ela destrua você. Porque assim, eu vim de uma cidade extremamente pequena, onde o preconceito ele era absurdo. Eu comecei no marketing digital, comecei a postar vídeo e pessoas que eram minhas amigas, né, se voltaram contra mim. Então foi uma época muito complicada da minha vida. E hoje perceber que valeu a pena não ouvir os outros e que hoje eu tô aqui no meu apartamento sozinho, começando a construir a minha vida, cara, isso vale mais do que qualquer dinheiro no mundo, tá? E outra coisa, eu nunca estive tão bem com o meu pai, com a minha mãe, e é o que eu quero dizer para vocês. Às vezes eu vejo muita gente querendo sair da casa dos pais porque tem raiva, que não sei o que e tal, tudo mais. Ai, não aguento mais morar com meu pai, não aguento mais morar com a minha mãe. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: sejam gratos que você tem uma mãe e um pai para morar junto, tá? Tem muita gente aí que não teve, tem muita gente que foi abandonado, que não conhece os pais, entendeu? Então, cara, é algo extremamente complicado, extremamente delicado. Por quê? Porque às vezes o que a gente tem, a gente não dá valor e pro outro, né, vira banal e pro outro seria a coisa mais maravilhosa do mundo, entendeu? Eu ter, por exemplo, dois pais presentes hoje, cara, para alguém que, sei lá, os pais infelizmente morreram ou algo assim, cara, é um exemplo bem forte, mas eu quero que vocês entendam o que eu tô dizendo. Seria a coisa mais feliz do mundo ter os dois pais. Então, o que vocês às vezes não entendem é que, justamente, às vezes a gente não dá valor para o que a gente tem, tá? E eu vindo para cá, comecei a perceber isso e muito. Já vou explicar melhor sobre isso, deixa eu tomar minha creatina. Eu aqui conheci um cara que ele não tinha nem braço nem perna, tá? E eu vim de um mundo, de um meio onde a minha família gosta muito de reclamar, tá? E isso acabou se tornando ah, comum, é comum, mas não é normal.
entendeu? Então era muito difícil eu querer ressignificar isso e mudar de uma hora para outra, eu só parar de reclamar porque eu estava inserido no meio errado, entende? Então eu reclamava, vou ser bem sincero, até inconscientemente, entende? Então olha como o ambiente ele importa muito. Mas o que eu quero trazer para vocês é que às vezes quem tem perna, braço, mão, boca para falar, olhos para ver, ouvidos para ouvir, reclama mais de quem não tem nada disso, entendeu? E aí eu me pergunto, você está reclamando do quê? Sinceramente, você está se queixando do quê? Você tem todos os membros do seu corpo, e isso vale mais do que qualquer dinheiro no mundo. Tem gente aí, tem rico, milionário, que, cara, simplesmente tem todo o dinheiro do mundo, tem todo o dinheiro que pode ter, e essa pessoa às vezes não está feliz. Essa pessoa às vezes não tem um membro do corpo que não pode comprar, às vezes não tem saúde, e saúde não se compra, entendeu? Então, existe uma a linha é muito tênue onde o pessoal acredita que tem aquela opinião de que dinheiro não traz felicidade e que a falta de dinheiro traz infelicidade. Entende que são duas coisas completamente diferentes? Uns acham que dinheiro traz felicidade, tá? E eu acho que traz facilidade. E outros acham que dinheiro só não traz infelicidade. Entende? Entende essa grande diferença? É a mesma coisa que eu perguntar para você se você está trabalhando para ser rico ou só para não ser pobre. Entendeu? Então, realmente, esses últimos tempos aqui estão me fazendo ressignificar muita coisa, tá? Honrar pai e mãe, tive algumas desavenças com alguns familiares meus, os quais eu percebi que era importante e jogando o orgulho completamente de lado, eu ir lá e mostrar para eles que eu sou falho, tá? Independente se eles erraram, se não é sobre isso. Não é sobre errar, não é sobre acertar, não é sobre ter razão. É só você fazer a sua parte de ir lá e pedir perdão pelo que você fez. Mesmo que a pessoa não peça perdão pelo que ela fez. Mas não é isso. Quando você faz esperando algo em troca, é interesse. Entendeu? Então, quando você vai lá de coração aberto, você agradece o que aquela pessoa fez por você até hoje, que foi o que eu acabei fazendo com meu pai, né? Estávamos com algumas desavenças e tal, tudo mais, e eu saí daqui de Florianópolis e fui para lá, viajei, cara, em 2 dias, 1.200 quilômetros para falar isso para ele, para falar que ele sempre vai ser o meu pai, que eu amo muito ele, que eu não queria brigar nem nada assim, que eu não queria deixar que o orgulho afetasse a nossa relação. Então, cara, realmente isso foi uma virada de chave para mim, foi uma virada de chave na minha vida, de entender que se até Deus perdoou, porque a outra pessoa não pode ser perdoado, entendeu? Tipo, não há quem não possa ser perdoado nessa vida, entende? E a gente tem que fazer isso não pelos outros, mas por nós mesmos, entende? Porque só aí, só indo lá e perguntando se você tá, não vou dizer apto, que me faltou a palavra agora, seria able no inglês, se você pode prosperar, se você tem a bênção daquela pessoa. Eu, quando me mudei para cá, pedir a bênção de muita gente para que eu possa vir e que eu tenha o consentimento daquela pessoa, mesmo que não precise, mas que eu queria que essas pessoas zelassem, rezassem por mim, tá? Para que as coisas realmente deem certo. Porque quando você só foge dos seus problemas, cara, não é uma coisa legal. E eles vão te buscar porque coisa mal resolvida volta, entendeu? Então, por exemplo, se eu tivesse me mudado porque, ai, nossa, eu odeio meu pai, que eu odeio minha mãe, que não sei o que, eu vou me mudar, você vai estar fazendo isso por um motivo errado, entendeu? Você vai estar fazendo isso com um sentimento de ódio, um sentimento de talvez até indiferença no seu coração, entende? Então, olha que coisa ruim, mano. Olha que coisa, que fruto péssimo de ser semeado, entende? Então, é muito importante, eu percebi isso nesses últimos tempos, de que a gente não tem que ter picuinha, não tem que ter briga, ressentimento por ninguém, porque esse ressentimento, cara, não vai te levar a lugar nenhum, entendeu? Então, quando eu entendi isso, cara, minha mente mudou, minha vida mudou,
E eu quero que você mude a sua também, então por isso que eu tô falando isso aqui. Tomara que faça sentido pra você. Como eu disse, eu não sei nem por que que eu tô falando isso, mas com certeza se esse vídeo tá te encontrando, se você tá vendo até aqui, cara, eu espero que você tire um conhecimento sobre isso. Eu espero que você vá lá, se desculpe pelos seus erros. Nós somos humanos, nós somos falhos, né? Então se desculpe pelos seus erros, para que você tenha a bênção de poder prosperar na vida dessas outras pessoas, tá? Então isso é realmente muito importante, né? E é como eu estava dizendo, a questão do reclamar. Cara, você tem tudo e nem sabe. Você é rico do que o dinheiro não compra e você nem sabe. E aí você está perseguindo uma riqueza, sendo que você já é rico, entendeu? Só não percebeu ainda. E outra coisa, quanto mais você assim, vai atrás de uma coisa, basicamente mais ela se repele de você, entende? Quanto mais eu corro atrás de dinheiro, mais ele corre de mim. E isso as pessoas às vezes não entendem, por quê? Porque eles acham que é você não fazer nada que o dinheiro vai vir. Não, não é bem assim, entendeu? Eu teria muitas leituras para recomendar para vocês, como Napoleão Hill, principalmente porque ele fala de manifestação, tá? Que é um negócio muito, muito, muito importante. Mas, cara, sinceramente, às vezes a gente tem que entender que nem tudo é na força do braço. Entende? E é uma frase que eu sempre falo, que eu li inclusive num livro de Napoleão Hill, é que nenhum sucesso vem à base só de esforço. Se você não tiver fé, se você não tiver de bem com a sua família, se você estiver criando ressentimento, se você estiver criando coisa ruim dentro de você, cara, você provavelmente não vai prosperar. E se você vai prosperar depois, você vai cair emocionalmente, sabe? Então é muito importante você ter isso tudo já muito bem resolvido na sua cabeça e na sua vida, para que depois acabe não virando um problema. Entendeu o que eu estou dizendo? Então isso é muito importante, importante que vocês façam com a mente certa, no lugar certo, tá? Com a intenção certa. Então eu tô até trazendo esse novo formato aí para vocês, né? Tratando um pouco mais da mentalidade do pessoal. E mentalidade de verdade não é uma coisa que é banal, é só pra encher linguiça, não. É a mentalidade que realmente muda vidas, entendeu? Porque mudou a minha e eu quero derramar isso sobre a vida das outras pessoas também. Por isso que eu nem sei por que que eu tô falando isso, só tô falando porque talvez tenha alguém aí que tá vendo que precisava ouvir isso. Então, esse é o meu trabalho, é ajudar as pessoas e uma coisa que eu quero que vocês entendam e que dá para fazer outro vídeo falando sobre é quem é você. Por quê? Porque às vezes, quando eu faço essa pergunta, às vezes as pessoas dizem, não, eu sou X, eu sou o Yuri, eu trabalho com marketing digital. Tá, mas e se tirar o dinheiro, se tirar tudo que você tem, se tirar, cara, tudo que você faz, quem é você? Você sabe, por acaso? Quando você não sabe, você faz as coisas pelos motivos errados. Talvez você vai querer buscar comprar alguma coisa porque você não entendeu quem é você. Porque daí é mais fácil o ter do que o ser. Só que se tira o ter, você é quem? Entendeu? Então essa questão de identidade, ela é muito, muito, muito importante. E é importante que vocês tenham essa noção também. E são coisas que eu aprendi ali faz alguns meses, tá? Na real, faz nem um mês que eu tô começando a estudar sobre isso, que eu me mudei, que eu parei de pensar, que eu parei de pensar assim racionalmente para absolutamente tudo, que eu parei de tomar minhas decisões somente no racional, né? E parei de me sabotar, parei de dar desculpinha, entendeu? Eu só fiz porque morar sozinho, por exemplo, era algo que eu queria, mas algo que eu ainda não tinha, por exemplo, coragem. Era algo um plano que eu deixava assim longe. E enquanto você deixar os seus planos, né, para fazer depois, enquanto você não tomar eles com seriedade, de, por exemplo, não, eu vou fazer isso aqui porque eu preciso e eu sei que vai dar certo, entendeu? Então, se você traz essa intensidade aí nova para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, essa coisa vai dar certo. Mas para de se sabotar, para de ficar dando desculpinha, entendeu? Só faz o que você tem que fazer. Por quê? Porque às vezes as pessoas têm mais medo do que insatisfação de continuar na mesma situação que estão.